Com um pouco de conhecimento do domínio, as visualizações de dados podem ser usadas para expressar e demonstrar relacionamentos importantes em plotagens e gráficos que são mais ricos do que medidas de associação ou significância. Aqui veremos gráficos e plotagens básicas que você pode usar para entender melhor seus dados. Existem muitas bibliotecas de plotagens excelentes em Python, entre elas o Matplotlib e o Seaborn. Para plotagens rápidas destinadas ao seu uso, eu recomendo usar a biblioteca Matplotlib. É a base para muitas outras bibliotecas de plotagem e suporte para plotagem em bibliotecas de nível superior, como o Pandas. O Matplotlib fornece um contexto no qual uma ou mais plotagens podem ser executadas antes que a imagem seja mostrada ou salva no arquivo. Um tutorial do Matplotlib pode ser encontrado aqui. O Seaborn é construído sobre o Matplotlib e introduz tipos de plotagens adicionais. Também faz com que seus gráficos tradicionais do Matplotlib fiquem mais atraentes. Você deve conhecer e usar os dois ao mesmo tempo. Um tutorial do Seaborn você encontra aqui. A base de dados de nosso estudo foi obtida neste site. Essa base de dados contém 1.460 residências com 79 variáveis explicativas, os atributos, que descrevem quase todos os aspectos de casas residenciais em Ames, Iowa, e mais uma variável target, que é o sale price, o preço de venda, e um ID. Então, num processo de machine learning, o que queremos, nesse caso, é aproximar o valor de sale price a partir do aprendizado com os 79 atributos. As etapas que eu pessoalmente vou abordar são as seguintes. Primeiro, vou baixar e entender a base de dados. Segundo, vou fazer uma análise preliminar do problema. Terceiro, fazer a visualização da variável target em várias situações. Quarto, vou avaliar as correlações entre as variáveis. Quinto, vou tratar os valores ausentes. Sexto, vou identificar e tratar outliers. E sétimo, vou avaliar a normalidade. Vou começar lendo o arquivo de treinamento e chamá-lo de dftrain e ver o nome das colunas. Eu anexei a explicação desses atributos para você baixar. Entretanto, você verá que vamos tratar com poucos atributos, então você não precisa se preocupar em entender cada um deles. Há 38 variáveis numéricas e 43 não numéricas. As variáveis não numéricas às vezes são representadas com números, como por exemplo os anos ou os atributos de qualidade como overall quality. Nesses casos, a variável é categórica, embora seja representada por um número inteiro. Para efeito dessa análise, isso não é relevante, mas para efeito de desenvolver um algoritmo de machine learning, teríamos que transformar essas variáveis em categóricas, ou dummy variables, que eu ainda não expliquei. Para compreender os nossos dados, podemos olhar para cada variável e tentar compreender o seu significado e relevância para este problema. Eu sei que isso é demorado, mas vai dar-nos o sabor do nosso conjunto de dados. Infelizmente, não encontrei uma base de dados com unidades métricas que fossem aceitáveis, então você terá que lidar com unidades como feet, que é igual a 0,30 metros, e alguns outros nomes de padrões construtivos americanos. Para termos alguma disciplina na análise, poderíamos criar uma planilha no Excel com as seguintes colunas. Variável, o nome da variável, o tipo, identificação do tipo de variável. Há dois valores possíveis, numérico ou categórico. Por numérico, entende-se as variáveis para as quais os valores são números e por categórico significa variáveis para as quais os valores são categorias. O segmento é a identificação do segmento das variáveis. Podemos definir três segmentos possíveis: construção, espaço ou localização. Quando dizemos construção, queremos dizer uma variável que se relaciona com as características físicas da residência. Por exemplo, overall quality, qualidade geral,
Quando dizemos espaço, queremos dizer uma variável que reporta propriedades espaciais da casa. Por exemplo, Total Basement Square Foot, área do porão em pés. Finalmente, quando dizemos localização, queremos dizer uma variável que dá informações sobre o local onde a casa está localizada. Por exemplo, neighborhood, o bairro. Importância. A nossa expectativa sobre a influência da variável em sale price, que é o nosso target, isto é, a variável que queremos prever. Podemos utilizar uma escala categórica com valores alta, média e baixa. E finalmente uma coluna de comentários. Embora tipo e segmento sejam apenas para possíveis referências futuras, a coluna expectativa é importante porque nos ajudará a desenvolver um sexto sentido. Para preencher essa lacuna, devemos ler a descrição de todas as variáveis uma a uma e nos perguntar se pensamos nessa variável quando estamos comprando uma casa. Por exemplo, quando pensamos na casa dos nossos sonhos, nos preocupamos com seu tipo de piso? Se assim for, quão importante seria essa variável? Por exemplo, qual é o impacto de ter material excelente no exterior em vez de pobre e de ter excelente em vez de bom? Essas informações já estão descritas em qualquer outra variável. Por exemplo, se Land Contour dá o contorno da propriedade, realmente precisamos conhecer o Land Slope? Esse é um processo trabalhoso que eu não farei, pois tornaria essa análise muito extensa. Após esse exercício, podemos filtrar a planilha e olhar atentamente para as variáveis com alta expectativa. Aplicando esse processo, podemos supor que algumas variáveis podem desempenhar um papel importante nesse problema. Por exemplo, overall qual, que é uma variável que eu não gosto porque eu não sei como ela foi computada, a área de convivência, a área do primeiro pavimento e o ano de construção. Mas, por exemplo, não selecionei nenhuma variável de localização. É possível que esse rápido processo de exame de dados tenha sido um pouco rudimentar, para variáveis categóricas principalmente. Por exemplo, eu esperava que a variável neighborhood fosse mais relevante. No entanto, o ponto principal desse exercício foi pensar um pouco sobre nossos dados e expectativas.